sabores e o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Olá para você que está ligado na nossa programação. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa e hoje eu recebo aqui no estúdio comigo Jorge Augusto Cardoso, mais conhecido como Chefe Jorge, e a gastróloga também, que é sua esposa, Auli Castro Cardoso. Sejam muito bem-vindos e obrigado por ter aceitado o convite. Nós que agradecemos. Contar um pouquinho da história de vocês. Como é que aconteceu, né? Aliás, como é que surgiu trazer realmente a cozinha do Chefe Jorge, trazer esse espaço aí de gastronomia aqui para o nosso estado? Certo, vamos iniciar do começo, né? Antes da pandemia, nós tínhamos um pequeno bistrô, que era a nossa casa mesmo, né? Onde nós atendíamos uma média de 10 meses, 8 meses, era bem restrito, né? Bem restrito. Passamos um tempo, uma média de uns 2 anos lá, e logo veio a pandemia, né? Foi aquele momento que muita gente fechou, foi realmente muito difícil manter o negócio, né? Durante a pandemia eu já estava trabalhando em outro local, foi um momento bem complicado, né? Então, depois desse baque todo, pós-pandemia, nós procurando, sempre tentando achar alguma coisa, achamos esse ponto, e resolvemos, né, retomar com as atividades com uma outra proposta, né, até porque o nome é Chefe Jorge Cozinha Autoral, né, um novo método de trabalho onde a gente realmente explora muito a nossa criatividade. Nós mudamos o nosso cardápio com muita frequência, não é aquele cardápio fixo que se você vai no mês, no outro mês é a mesma coisa, sempre a gente está mudando, toda semana a gente tem uma coisa nova. E falando em coisas novas, falando sobre a cozinha mesmo, né? O que, por exemplo, alguém que for no restaurante hoje, o que pode encontrar? Você encontra desde aquela cozinha regional amazônica até uma cozinha clássica espanhola, italiana, asiática. A gente sempre trabalha com essas fusões de culturas, que eu acho bem importante. Por que misturar também e, na verdade, o que trazer, né, a nossa culinária amazônica mesmo, no caso roraimense, para dentro desse espaço de mistura mesmo com outras culinárias? Exatamente. Eu, mesmo sendo daqui de Roraima, eu acho bem pouco valorizado ainda, mesmo pelos roraimenses, a nossa cozinha, né? A gente dá muito valor para as coisas de fora e esquece um pouco da daqui. A gente só lembra naquele momento de uma paçoca, de um tambaqui, mas tem outras coisas que são muito mais valiosas até e que a gente pode utilizar no dia a dia ou em pratos elaborados, como é o que a gente faz lá no restaurante. São as infusões, né, que a gente costuma fazer sempre, mesclando o asiático com o amazônico, o italiano com o amazônico, sempre buscando alguma referência internacional com a nossa referência cultural roraimense, amazônica, nortista, né? E como é que essa mistura ela é recebida, essas fusões entre ingredientes, receitas, né, dentro da cozinha pelos consumidores ali, pelos apreciadores da boa gastronomia roraimense? Muitas vezes as pessoas acabam estranhando naquele primeiro momento, né? Até pelo nome, pela descrição, mas quando prova vê que realmente tudo se encaixa, né? Então isso é muito gratificante pra gente. Você montar, arquitetar um prato que tenha culturas diferentes e no final agradar o cliente, né? O consumidor final. E agora também até para entender um pouquinho da trajetória de vida de vocês até antes da pandemia ali, o Yulia é formada em gastronomia, certo? Sou. De onde é que surgiu também essa paixão pela gastronomia de fato, né? Pela comida, pela culinária? Quais são as suas raízes? Então, desde pequena a gente tinha aquilo de sentar na mesa e assistir um programa de culinária, eu acho que a maior referência hoje que a gente tem é a Ana Maria, né? E um dia eu estava assistindo e passou fazendo um omelete. E eu tinha mais ou menos 7, 8 anos e eu falei pra minha mãe, eu quero fazer isso.
E ela falou, então vamos lá. E a gente fez e eu reproduzi um omelete com 7, 8 anos. E aí aquele sonho foi ficando ali, porque a gente não tinha aqui em Boa Vista um curso. E eu não pensava em sair daqui de Boa Vista, né, de Roraima, para cursar gastronomia em outro lugar. Nunca tinha pensado nisso. E aí eu tinha saído do ensino médio, tava naquela dúvida de que faculdade que eu vou fazer, não tinha ainda gastronomia aqui. E surgiu um técnico em gastronomia, e foi quando eu me inscrevi, quando apareceu. Minha mãe, na verdade, que falou, não, a gente tá dando murro em ponta de faca, ela fala, né? A gente tá te colocando pra você fazer uma coisa da área da saúde, mas não é essa a sua paixão. A sua paixão é cozinha. Porque você entra na cozinha, você pega o que tem na geladeira e você transforma em alguma coisa, e a gente almoça, a gente janta, a gente tem um momento compartilhado junto. Então vamos buscar isso. E foi quando a gente me inscrevi no curso, comecei, foi quando eu conheci o Jorge, né? Ele era meu professor na época, no técnico. E aí, no ano seguinte, surgiu a faculdade, que a gente já estava casado na época. E aí eu fiz o curso superior aqui já por Roraima, né? Sou da primeira turma de formandos aqui de Boa Vista. Foi em 2019, 20 ali. Quando começou a pandemia, um pouquinho antes a gente conseguiu fazer a graduação, né? Conseguiu se formar. 5 anos, então. Isso, 5 anos. E a sua história com a cozinha, com a comida também vem de onde? A minha vem muito de curiosidade mesmo, né? Eu desde pequeno sempre fui muito curioso. Sempre gostei muito. Às vezes minha mãe tava fazendo alguma coisa, meu pai também gostava muito de cozinhar, né? Ele tava fazendo alguma coisa, eu corria pra perto pra ver, aí dava palpite, acabava tendo aquela briga, mas sempre a gente fazia alguma coisa junto, sabe? Aquele almoço de família. E chegou um momento da minha vida que eu acabei morando fora daqui do Brasil e fazia para amigos, às vezes fazia para vender também alguma coisinha, um pão, pratos assim, aleatórios. E voltei, né, pro Brasil, fui morar em Manaus, e em Manaus eu comecei a fazer faculdade de gastronomia e enfermagem também, em paralelo, né? Só que chegou um certo momento que eu tive que optar por um ou por outro. E naquele momento que eu tive que optar, gastronomia era o que estava me dando uma renda extra, né? Então acabei ficando na área de gastronomia. Isso já tem 10 anos, eu tenho 10 anos já de formado em gastronomia. Não me arrependo, é uma área que eu sou completamente apaixonado. Eu acordo, durmo, pensando em cozinha, em pratos, estudando, sempre, né? Então é uma coisa assim que eu realmente... Foi uma escolha que eu me orgulho muito de ter feito, né? Então eu acho que aquele momento que eu coloco a minha farda, coloco o meu toque de chefe, é um momento que eu me sinto muito realizado. Eu pergunto isso também da história de vocês, porque a própria apresentação dos pratos, né, as próprias receitas que são definidas ali também dentro de uma cozinha, elas refletem muito a personalidade, as características, a história da vida de quem está por trás, de quem cozinha, de quem pensa, de quem estuda. E eu queria entender de vocês mesmo, como é que vocês contam toda essa história da vida de vocês, como é que tudo isso é refletido também na culinária, né? Como é que trazer isso também para a mesa, para o cliente ali experimentar. Bom, eu me espelho muito nos meus pratos, nas minhas apresentações, nas obras do meu pai. Meu pai era artista plástico e eu sempre gostei muito dessa parte de finalização de pratos com cores vibrantes, com elementos que agreguem no prato, que embelezem realmente. É aquela frase que a gente sempre fala, a gente come primeiro com os olhos. Isso é muito real, né? Realmente você pode ter aquela comida mais simples, aquele prato do dia a dia, mas ele apresentado de uma maneira mais moderna, bem mais apresentável, com certeza vai encher os olhos de quem quer comer. Pra você também, Yuli? Então, pra mim já não é tanto, porque eu já não tenho essa veia criativa de montagem de prato. Então, eu prefiro ficar ali no fogão. Quando a gente pensa em algum prato, a gente pensa junto, né? A gente senta, arquiteta. E eu sempre falo, só me diz o que você quer, que eu executo no fogão, e o resto é todo teu. Então, a apresentação, né? Exatamente. Então, normalmente a gente faz isso. Eu fico ali na parte do fogão, e ele fica na parte de comandar e montagem de prato.
Nessa parte de estar no fogão, é você então que define ali até o sabor da comida, né? O cheiro, tudo vem pelos temperos também. O que você prioriza na hora de escolher esses temperos? O chefe Jorge, claro, também, né? Nessa parte, assim, de selecionar o que combina. Por exemplo, minha curiosidade, assim, que explode na minha cabeça, né? O que combina com a culinária roraimense, com a culinária italiana, por exemplo? Como é que faz essa fusão que a gente até começou conversando? Queria entender na prática agora como é que é a escolha desses ingredientes. A gente tem sempre um estudo muito grande por trás de tudo, né? Não adianta a gente só pensar, eu quero misturar ali um tucupi com um arroz de risoto proveniente da Itália. Não é assim, você tem que realmente entender as ervas que você deve harmonizar com os dois elementos, o queijo no final do preparo daquele prato. O queijo, né? Tudo isso. Pra não dar um choque, né, de sabor. Exato. Porque o tucupi é muito forte. Então, se de repente a gente for pôr um gorgonzola, por exemplo, no tucupi... Que também é um queijo forte, que é um né? queijo muito forte, eles vão brigar, né? Se eu colocar um manjericão, por exemplo, ali no meu tucupi, ele vai brigar, aquela erva vai brigar. Então, tem que ser uma erva que vá combinar. A gente sabe ali que o tucupi precisa do quê? De uma chicória, precisa de um cheiro verde, que são ervas mais regionais que a gente sabe que combina, e casando com outro queijo que também não vai mascarar tanto o sabor do tucupi e nem vai perder também a força do queijo, porque a gente também quer sentir tudo dentro do risoto, né? Isso tudo é estudado também dentro do curso de gastronomia. A gente tem uma grade que abrange bastante, mas não é aquela coisa tão específica, né? Para você realmente se especializar, você tem que estudar muito profundamente aquele assunto que você quer, né? A gastronomia, ela te dá aquela base tipo clínica geral mesmo, não te dá aquela noção específica de cada coisa. Então vai muito de cada profissional, para qual área ele quer ir, pro aluno, por exemplo, para onde ele quer chegar. Então vai muito de cada pessoa buscar o conhecimento. E nessa busca pelo conhecimento acaba que descobrindo também novos ingredientes. Por exemplo, quando você está também vivendo a vida, né? Digamos assim, no dia a dia, você acaba descobrindo ali uma erva diferente, uma folha que pode ser incrementada dentro de uma receita. Vocês também fazem essas experiências? Com certeza. Sim. Até porque, assim, é o que eu falo. Quando a gente faz uma viagem junto e pergunta onde vocês gostam de ir quando vocês viajam? A gente gosta de ir supermercado. A gente gosta de ir em restaurante. Mercado. A gente gosta de ir em feira, né? Porque a gente gosta de ver o que a gente pode tirar dali, né? O que a gente pode... Porque a gente sabe que aqui é muito difícil chegar a certos insumos, certos ingredientes. Então, quando a gente viaja... É muito caro, né? Exatamente. Então, quando a gente chega numa cidade grande, a gente vai no supermercado, nossos olhos enchem. Porque a gente vê folhas, por exemplo, que a gente não vê aqui. A gente vê legumes que a gente não vê aqui, né? Então, eu tenho até que podar um pouco o Jorge, porque eu fico calma. Não vai conseguir chegar aqui a tempo, né? Exatamente. Porque se deixar, a gente queria trazer tudo, né? A gente queria colocar tudo na mala e trazer. Então, a gente fica, assim, encantado com a diversidade que a gente tem aí fora. E compra, aí faz em algum lugar. Normalmente, a gente fica em casas que possam ter fogão, justamente porque a gente gosta de experimentar o ingrediente local. Recente a gente foi para o Rio de Janeiro, foi para Búzios, então a gente comprou um peixe local e a gente quis experimentar o peixe, né? Porque é diferente a gente comer... por vocês mesmos, né? Exatamente. Porque é diferente a gente comer no restaurante e como é que a gente pode fazer esse peixe? O que a gente pode melhorar? Né? Então a gente sempre fica assim, o que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Qual toque que a gente pode colocar para ter, né? A nossa mão, que pode ter o nosso sabor. O que a gente pode fazer de diferente? Nossa, eu sou exatamente assim, tô me identificando. Mas no meu caso mesmo, não é pra descobrir como é que fazer, não. É pra saber o que eu posso comer diferente. Curiosidade mesmo, né? Turismo gastronômico. Eu amo turismo gastronômico. Comer é comigo, viu? Cozinhar com vocês. Mas vocês também gostam de comer bastante, né? Assim, bastante. Aliás, não comer, eu não tô falando de gula, mas de experimentar sabores diferentes. Sempre. Quando a gente chega num local novo, né, pode ser o restaurante mais elitizado, requintado que for, eu normalmente peço o prato mais simples. Não é nem por conta de valor ou não, é realmente aquela base. Se um prato simples, que teoricamente é fácil de fazer,
for bom, então o outro, que já é um valor mais elevado, com certeza vai ser muito bom. Então, sabendo que aquela base dos pratos são boas, então os outros com certeza serão também. Até uma dica para quem for fazer comer turismo algum restaurante. gastronômico, né? E aí, quando chegam, a pessoa que chega no restaurante de vocês e vai experimentar, por exemplo, vocês fazem pratos por períodos, né? Até disseram assim que é uma cozinha em movimento ali, tá Isso. sempre trocando cardápio também. Se uma pessoa se apaixonar por um prato específico, ela pode comer daqui 3 meses, por exemplo? Dificilmente. E aí, como é que faz com o desejo de comer aquilo? Tem que pedir? Dificilmente. Se pedir do chefe, dá pra sair? Às vezes a gente consegue fazer, né? Porque muitas vezes também nós pedimos insumos de fora, né? E nem sempre consegue encontrar aqui. Então, por exemplo, a gente tinha um bolinho que nós fazíamos no restaurante que era chamado bolinho amazônico, né? Que ele era feito com massa de tucupi, ele era empanado com um micro camarão que a gente tem seco, que é o aviú, e recheado com jambu e ervas. Era tipo um bolinho de Meu tacacá. Deus, me dá água na boca. Né? Nós levamos... Ele é sucesso total, esse bolinho. Quando a gente coloca... Aí a gente É tira, briga. depois tem que colocar de novo, porque muita gente pede. Aí não tem como ficar sem. Aí sempre tem que ficar pedindo. Ele é insumo de sazonal, fora. então. Ele é sazonal. Mas às vezes tem, e às vezes não tem, até Porque por a gente conta não da tem, estrutura. a gente não tem aqui, né, insumo, a gente não tem o aviú. O aviú, ele não é vendido aqui em Roraima, então a gente tem que trazer ele de fora. E aí é um pouco mais difícil da gente conseguir trazer, porque o camarão fresco é mais fácil a gente conseguir trazer. Mas por incrível que pareça, às vezes as coisas que estão mais próximas são até um pouco mais difíceis para trazer do que as que estão longe. E aí que entra uma dificuldade também, eu acho que na cozinha, né? Que entra uma dificuldade no próprio restaurante, que é a distância logística aqui em Roraima. Exatamente. Mas vocês fazem esses pedidos como? Assim, é por via aérea ou caminhão? Como é que se chega a trazer essas Normalmente- sabores diferentes? Normalmente nós pedimos muita coisa de Manaus, né? Até porque a maior parte da minha família é de Manaus. Então tem uma certa facilidade. Só que tem coisas que nem sempre tem em Manaus também. Mesmo sendo uma cidade enorme, mas também tem coisas que não tem. Então muita coisa quando eu viajo, quando a gente viaja, nós trazemos também uma quantidade um pouquinho maior e fica durante o processo que a gente tem ali de menus sazonais, né? Eu já penso, normalmente quando a gente viaja eu já penso, o que eu posso fazer com isso? Vamos passar um mês trabalhando com esse produto, então a gente já traz uma quantidade X, principalmente uma coisa asiática. Coisa asiática é extremamente difícil de achar aqui em Manaus, então normalmente tem em São Paulo, Rio, né? Aí a gente sempre traz alguma coisa, um tempero, algum insumo e deixa aqui um tempinho. E aí vai utilizando aí para esse cardápio do mês, digamos assim. Exatamente. E para datas comemorativas, vocês também fazem cardápios especiais? Sim, fazemos sempre, né? Sempre a gente tem... Encomendas. A gente busca sempre fazer assim, Dia das Mães, a gente coloca pratos, né? Que possa servir de 6 a 8 pessoas, 10 pessoas, e aí fica disponível. E os clientes entram em contato. Natal e Ano Novo ali já é nosso carro-chefe. Todo ano a gente já trabalha Natal e Ano Novo com encomendas, né? A gente não abre o restaurante no dia, porque a gente também tem família, a gente também quer aproveitar os filhos, mas a gente sempre pega encomenda. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, em eventos como Dia da Mulher, a gente normalmente faz, né? Jantar especial. Uma vez por mês a gente busca fazer os especiais do chefe. Às vezes a gente faz a paeja da lua cheia, que ela é feita do lado externo, que o chefe monta ali a paeja na frente de todo mundo, faz tudo, toda a preparação na frente de todo mundo. Então é assim, bem legal. A gente tem sempre uma procura muito alta, a gente estipula uma quantidade de vagas e graças a Deus a gente sempre consegue alcançar as vagas bem antes, né? Então a gente faz buffet de massas, faz especial de peixes, especial de noite nordestina, especial da paeja. Noite amazônica que nós A noite fizemos amazônica foi bem também, a legal. gente também já fez e foi bem legal. Então a gente sempre busca assim, fazer noites diferentes, porque a gente não quer ser o tradicional. Porque o tradicional a gente já tem muito na nossa cidade. A gente já tem aquele lugar onde a gente pode comer um peixe assado, onde a gente pode comer uma caldeirada, onde a gente pode comer
uma picanha, uma carne. A gente já tem isso aqui. E a gente tem bons restaurantes para isso. Mas a gente tenta buscar justamente o diferencial. A gente tenta ser o diferente. A gente tenta, como a gente falou, né, as fusões, obviamente, como a gente participa de um festival local todo ano. E todo ano a gente sempre apresenta um prato. Já é o terceiro, né, ano, a gente está indo pro 4º ano. E os 3 anos a gente ganhou como melhor prato do festival. E todos esses pratos, a gente tenta sempre buscar algo amazônico com uma infusão também de fora. Ano passado a gente fez o Mako Chips, que era um peixe empanado no aviú, com chips de banana da terra, com maionese de tucupi, né? Tucupi Isso. negro. E um aioli de chicória. Que é um prato inglês, que é o fish and chips. É peixe frito com batata frita, né? Só que nós adaptamos todo para um regional. E foi um prato que fez muito sucesso. Um prato lindo de se ver e delicioso também. Tá ficando difícil essa entrevista pra mim, viu? Aí no, Tô querendo só experimentar agora. Aí no ano anterior, de 2023, nós apresentamos o Taco Makushi. Então sempre a gente tenta fazer algo buscando as nossas origens, né, as nossas raízes, com algo de fora. A gente fez o mexicano, mas a gente fez o mexicano adaptado com o nosso, com carne de sol, com banana, com queijo coalho, com uma maionese de chicória, com cheiro verde. Então a gente sempre tenta buscar algo internacional com a nossa fusão, né? E além do que o diferente ele atrai, né? Você vê uma coisa diferente, você se sente atraído. Eu me sinto atraída o tempo inteiro quando eu passo ali na frente. Você se sente atraído por uma coisa diferente, então é bem legal. E o fato de você experimentar coisas novas também é muito válido, né? É bem interessante isso. E conhecer novas culturas, novos sabores, ingredientes, é bem legal. E aí a Yuri até falou sobre proporcionar esses eventos, né? Por exemplo, aliás, aproveitar as datas sazonais e os eventos para fazer as noites especiais com cardápios diferentes, apresentar ali uma ideia nova. Por trás de tudo isso também, além da cozinha tradicional que a gente já tem em Roraima, é oferecer também a experiência para essa pessoa ali que está degustando essa nova receita, esse novo prato. Exatamente. Nós temos no restaurante um combo que chamamos de combo casal, né? Que a gente dá aquela experiência pro casal de entrada, principal e sobremesa, né? Cada um escolhe sua entrada, seu principal, sua sobremesa e passa aquela noite agradável ali. Nosso ambiente é pequeno, né? Então é bem aconchegante para casais, né? É bem bacana proporcionar essa experiência e sempre mudando. Toda semana a gente muda os pratos desse combo, sempre. Então o que você comeu numa semana, na outra já não vai mais comer. Já vai ter coisa diferente, com influência diferente, tudo. Quem é apegado quem é aquela pessoa que é apegada a alguma coisa, acho que sente dificuldade também, né? Poxa, eu queria comer da semana passada, aí já não tem mais, mas tem prato novo para experimentar. Sempre. Isso, sempre tem. E aí, por trás de tudo isso, a gente até falou um pouquinho, mas o que significa para vocês, pessoalmente, assim, transformar um ingrediente, um alimento em uma comida que se torne uma memória mesmo, uma memória afetiva, uma memória, aliás, cultural para quem está ali se deliciando? Eu sou uma pessoa muito calada, né? Eu não sou muito de falar, então eu gosto muito de expressar o que eu sinto através de comida, né? Eu acho que, para mim que fico lá na cozinha, eu acho que só o fato de eu ver uma pessoa sorrindo depois que deu aquela primeira garfada, eu não preciso me falar mais nada, eu já sei que o trabalho foi bem feito. Isso pra mim já é o suficiente. Pra você também, Yuli, o que é esse sentimento, né, de conseguir transformar ali esses temperos, essas folhas, enfim, esses alimentos crus em uma grande experiência? É saber que a gente tá indo no caminho certo, né? É saber que a gente realmente não tá trabalhando por obrigação, mas sim por amor. Porque eu acho que a cozinha em si, ela é amor, né? O nosso maior tempero, nossa maior dedicação, eu acho que é essa. Demonstrar de alguma forma
que aquela cozinha pode te trazer acalento, que aquela cozinha pode te trazer sensações. A gente que trabalha com cozinha e conhece os ingredientes, a gente sabe que uma pimenta, por exemplo, ela vai deixar uma comida mais picante, então provavelmente a pessoa ela vai ficar mais eufórica, né? Vai ficar mais feliz, ela vai dar uma risada um pouco maior. A gente sabe que aquela comida que ela é mais pesada nos sabores, como uma comida um pouco mais amarga, que eu vou dizer, aquele sabor mais forte, ela vai te retrair mais um pouco. Então a gente consegue perceber em cada garfada do cliente um sentimento diferente, né? Uma emoção diferente. Nossa, que delícia, nossa, que bom. Ai, eu amo essa cozinha. Então, aquilo ali é a nossa maior satisfação. É quando a gente ouve um bom relato e também quando a gente não ouve um bom relato, porque a gente pode errar, né? A gente pode pecar em alguma coisa. Então é interessante, eu sempre pergunto para os clientes, como atualmente eu que fico no salão, comandando o salão, então eu sempre costumo perguntar o que vocês acharam, como tava. A gente gosta de um feedback para a gente poder ter uma melhoria. Ah, determinado ingrediente não tava legal? Ah, determinado... Então a gente vai e adequa, né? A gente estuda mais um pouco, vê onde a gente pode melhorar, porque ninguém é 100% perfeito. Eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a melhorar, né? Então, é isso. Para mim, a cozinha é isso. É amor, é dedicação, é estudo. Como o Jorge é quem tá do meu lado, é como eu falo, para mim, ele é meu maior espelho, porque é ele que me ensina tudo. Então, quando eu tô com dúvida, amor, prova aqui, amor, vê aqui, vê se tá bom, vê se é assim que você quer. Então, tenho muito orgulho da pessoa que ele é, né, do profissional que ele é, porque a gente sabe que aqui em Boa Vista a gente não tem grandes capacitações. Na verdade, a gente não tem capacitação para chefes de cozinha. Então, tudo ele tem que buscar pela internet, ele tem que estudar, às vezes eu vou dormir, quando eu acordo de madrugada, eu já está lá no celular olhando alguma coisa, olhando uma receita. Isso depois de chegar do restaurante. Exatamente, depois de chegar, depois de uma rotina. E ele tá ali vendo o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Então eu acho que isso é, sem dúvida, a minha maior inspiração, né? É ver que ele tá ali, incansavelmente, todos os dias, né? Buscando, vendo, ainda tem sonhos, ainda pensa em um dia morar fora, ainda pensa em um dia estudar em uma grande escola, para que tenha também outros conhecimentos, né? Eu acho que isso é o sonho de todo chefe de cozinha, é ir morar numa Europa da vida, que é ali o berço da nossa gastronomia, né? Tá toda ali na Europa. Então eu acho que é essencial. E você ouvindo assim esse depoimento, inclusive, já aproveitando o momento, porque para mim cozinha também é experiência, cozinha também para mim é memória. Eu sou muito apaixonada pela comida em si. Eu acho que eu gosto mais de comer, na verdade. Mas também gosto de cozinhar. Mas você ouvindo esse depoimento aqui da Yuli, que é sua parceira ali de trabalho, mas também esposa, como é que se sente também sabendo que além dos clientes você consegue trazer esse resultado, né, dos seus aprendizados da cozinha para dentro de casa também, ali para quem convive com você? É muito bom, né? Ter essa... A gente tem uma cumplicidade muito grande, tanto na cozinha quanto fora. Mas é aquela coisa, como ela falou, às vezes ela tá no fogão, ela já sabe tanto o que eu quero, que às vezes nem me pergunta mais, já sabe. Eu só provo, já nem preciso mais falar, eu sei que tá muito bom, né? Então a gente tem essa sintonia toda na cozinha. Ela foi minha aluna no técnico, foi minha aluna na faculdade. Quando eu posso, ensino alguma coisa nova. Quando ela tem dúvida, me pergunta alguma coisa nova. E é muito bom ter uma pessoa assim que tá do meu lado sempre, que tá disposta a aprender, que me acompanha nesse sonho todo, né? Gastronomia é um sonho, né? É uma coisa bem trabalhosa, bem difícil, mas é apaixonante, né? Até às vezes para quem não é da área, como você mesmo disse, gosta de cozinhar, você se sente bem quando tá cozinhando, fazendo uma coisa ali na sua casa. Então é muito bom, né? Você cria realmente laços na cozinha,
né? Às vezes com seu filho, com um namorado, com uma namorada, com o marido, esposa. Você tá cozinhando junto, você cria aquele laço, aquele momento de vocês. Então isso é muito bom. E a gente sempre tem esse momento em casa, né? Às vezes só nós, às vezes com a família, mas sempre a gente procura ter esse momento juntos. E isso é muito bom. E falando em sonhos, né? Quais são os sonhos de vocês, da própria cozinha ali do chefe Jorge? Bom, eu acho que no momento meu principal sonho para a cozinha seria reformular ainda mais, né? Expandir um pouquinho mais o chefe Jorge para outros segmentos, né? Eu tenho outros segmentos também que eu gosto muito de gastronomia, muito mesmo. Que eu acho que não é aquele tão sério quanto é o da nossa cozinha atual. Já seria uma coisa mais voltada para um fast food, mas um fast food muito bem feito, muito bem elaborado. Eu gosto muito disso. Então, eu ainda tenho essa vontade de trazer alguma coisa nesse segmento para cá, para Boa Vista. Uma cozinha também que provoca experiências práticas até pro cliente, digamos assim? Correto. Aquele lanche rápido, mas super bem feito, gostoso, que as pessoas queiram voltar para comer novamente. Yuri, qual é o seu sonho também na gastronomia? Na sua área também, você também é uma estudiosa, né? Você também busca conhecimento. O que você sonha em realizar ainda? Então, eu sonho, né, em que a gente consiga realmente fazer o que a gente tem vontade, porque como a gente estava falando dos insumos no início, né? É muito difícil pra gente aqui fazer tudo que a gente quer. A gente não tem como fazer tudo que a gente quer. Mas eu sonho que a gente consiga ainda ter uma boa estrutura, né? Que a gente consiga melhorar sempre, ter um bom atendimento sempre. Que a gente possa proporcionar boas experiências, porque é o que eu falo. Ali no restaurante, a gente não tá ali só pra levar comida pra mesa. Eu não quero ser um restaurante para levar a comida para mesa. Eu quero ser um restaurante que você tenha memórias de que você foi lá. Lá no Chefe Jorge, eu vivi tal coisa. No Chefe Jorge, tanta gente... Até tem uma cliente que atualmente, ela teve bebê. E todo buffet de massas, ela ia com o esposo. E aí foi lá que ela disse que estava grávida. Foi lá que ela disse para ele que estava grávida, que era uma menina. E por último, a gente teve uma edição no mês de janeiro. E no mês de janeiro a gente teve essa edição e ela me mandou mensagem: por favor, consegue uma mesa pra mim, porque a minha última noite eu já vou ter bebê e eu quero muito ir. Então, eu sonho isso, em que a gente fique um pouquinho da história das pessoas, né? Na história dos roraimenses. Eu não sei se daqui 5 anos a gente ainda vai estar com a cozinha. Eu não sei se daqui 10 anos a gente ainda vai estar com a cozinha. Não sei se a gente vai ter ido embora, se a gente vai ter ido fazer um curso fora, uma especialização. Que é como eu falei logo atrás, né? Que a gente sonha também em ir embora daqui para ter novas experiências, pra gente aprender sobre novos ingredientes, pra gente viver ali na prática o que é um grande centro, uma grande cozinha, de repente. Então, eu não sei se a gente daqui 5 anos a gente vai estar aqui. A gente sonha em deixar boas lembranças na vida das pessoas. Eu acho que, como você falou, a memória afetiva. A memória afetiva, ela pode ser também de um restaurante, não precisa ser aquela memória afetiva só da cozinha da mãe, né? Normalmente a gente tem um prato de mãe, de vó, que é aquele prato que a gente nunca vai esquecer. Eu falo muito quando perguntam qual é o prato preferido do Jorge. Gente, não faça essa pergunta, porque o prato preferido do Jorge... Eu ia perguntar isso no final, gente. É o básico, o Jorge ele gosta do básico, então o prato preferido dele vai ser um assado de panela, por exemplo, né? Vai ser um macarrão com um picadinho, que é uma coisa que a mãe dele faz e que tem aquela memória afetiva. Um cozidão, né, daqui do norte, que a gente é muito acostumado com cozidão. Mas no restaurante eu também quero que um prato específico, como a gente falou, né, do bolinho amazônico. O bolinho amazônico, eu acho que ele é nosso carro-chefe, assim, sempre. Sempre que a gente coloca é uma coisa que sempre tem pedido e sempre sai muito. Só que eu sempre digo pro Jorge, a gente não pode ter ele sempre no cardápio.
Porque senão ele deixa de perder o valor. Ele deixa de ser aquela surpresa. Exclusividade. Exatamente, também. ele deixa de ser aquela coisa diferente, porque ele vai entrar no cotidiano. Então ele tem que ser em momentos específicos. A gente coloca, fica um tempo, tira. Colocamos para esse festival que a gente fez ano passado, colocamos ele, que foi também assim, recorde de muitas vendas, graças a Deus. Então eu quero isso, eu quero que as pessoas lembrem daqui 10, 20, 30 anos. Poxa, eu fui num restaurante lá em Boa Vista, fui em um restaurante lá em Roraima. A gente tem muitos clientes que vêm de fora. A gente tem um casal que frequentemente vai com a gente, eles são de Brasília. E eles falam muito, nossa, a gente tá voltando para Brasília agora, mas a cozinha de vocês vai deixar saudade. Eles falam muito pra gente, né? Porque quase toda semana eles vão e eles falam, nossa, a cozinha de vocês vai deixar saudade. Eu vou ficar... Como eu queria que em Brasília tivesse um restaurante de vocês, como eu queria. Então, eu sonho com isso, que a gente possa deixar um pouquinho ali do sabor, da história em cada pessoa, né? Eu vejo isso muito. Se você começa a falar, já começa a imaginar também, ter memórias aqui. Falar de comida é muito prazeroso, né? Mas assim, só para situar nossos ouvintes também, estou conversando aqui com o chefe Jorge, que é Jorge Cardoso, e também a sua esposa também, que é parceira nesse trabalho, né? Que também trabalha na gastronomia formada, a Yuli Cardoso. E vocês são premiados também, né? Tem premiação, a cozinha tem premiação. Você, como chefe, também tem premiações. Sim, nós participamos em 2019 do Prêmio Dolman. Vencemos, aí temos o título de embaixador da gastronomia brasileira pelo estado de Roraima. E recentemente, agora em 2024, nós participamos também do concurso nacional Abrachefs, que foi em Macapá, onde eu participei de 2 categorias, a nacional e a regional. Na regional eu fiquei como primeiro lugar, como melhor chefe da região norte, e na nacional eu fiquei em terceiro, como terceiro melhor chefe do Brasil. Estamos aqui então com o terceiro melhor chefe do Brasil aqui na nossa frente. É uma honra. E para quem está iniciando, você como professor também deu aula para ela, casou com ela, já levou para casa também. Mas assim, como chefe hoje, como professor, quais as dicas que você dá para quem está iniciando também nessa área da gastronomia? Como descobrir se é sua área mesmo, né? Como iniciar ali, talvez o seu próprio empreendimento, o seu próprio restaurante, porque com certeza ainda tem muito espaço aqui no nosso estado. Tem sim. É o que eu sempre falo, tanto em treinamentos que eu dou, consultorias, até para os meus alunos. Estudem muito, né? Estudem as bases primeiro, para depois vocês começarem a criar as coisas de vocês. Mas quando a gente tem uma base muito boa, aí sim você consegue deslanchar, consegue criar, sempre estudando, sempre com humildade, que é o mais importante, né? Eu sempre me dei muito bem com meus alunos, com as pessoas que trabalharam comigo, pela minha maneira de lidar, né, dentro de uma cozinha. Não sou aquele chefe que grita, que sai jogando panela, que sai jogando prato em cima de trabalhador, não. Eu trabalho com sorriso, sempre brincando, sempre conversando com todo mundo. Então, onde eu passei, eu sempre deixei bons amigos. Tanto na faculdade, quando eu era professor, tanto nos locais que eu passei, que eu trabalhei. Então é isso. Você trabalhar com humildade, estudar muito e sempre procurar entender que tem espaço para todo mundo. Você não vai ser nem o melhor, nem pior do que ninguém. Sempre tem espaço para todo mundo. Isso é muito bacana, né? Dá vontade de incentivar outras pessoas também a seguirem carreira. E você também, qual conselho você deixa, Yuli? Como você falou, né? Você perguntou sobre... Na verdade, você falou sobre espaço. Eu acho que, por mais que o nosso estado ele seja pequeno, mas ele está em desenvolvimento. Então, a gente fica feliz quando a gente vê que um restaurante novo abriu, né? Que um empreendimento novo abriu. E a gente sempre combina. E aí, vamos lá conhecer? Vamos ver o que eles estão trazendo? Vamos provar? Vamos apreciar? Vamos valorizar o que é nosso também? Né? A gente não tem que ficar feliz só quando uma grande marca vem. Quando um Burger King, quando uma Subway vem para Roraima. Mas a gente tem que ficar feliz quando o local expande, né?
Quando um Recanto da Peixada, por exemplo, abre uma nova filial, né? Porque a gente sabe que é daqui, a gente sabe que é da nossa terra. Então a gente tem que ficar feliz quando um café novo abre, quando uma tapiocaria nova abre, quando um sushi novo abre. Gente, a gente tem espaço para todo mundo. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua cozinha, cada um tem o seu ramo. Ninguém vai fazer nada igual a ninguém. Você pode fazer o mesmo prato. Eu posso trabalhar aqui um carbonara, que é um exemplo de um básico. Eu posso comer o carbonara do Chef Jorge, eu posso comer o carbonara de 300 outros restaurantes. Não vai ser igual, sempre vai ter alguma coisinha diferente. Cada um sempre vai ter algo diferente. Então, busque o seu diferencial. Busque o que você quer trazer para o cliente. Busque, como o Jorge disse, né, estudar. Vamos lá, vamos estudar, vamos para frente, vamos para cima. Eu quero uma cozinha italiana. Então vamos estudar. O macarrão não é só espaguete. Vamos ver outros tipos de macarrão, vamos ver o que a gente pode trazer, quais outras massas. Tem espaço para todo mundo e a gente gosta, a gente fica feliz quando abre novos lugares. Porque a gente vê que a nossa cidade está crescendo, que a nossa cidade está se desenvolvendo. E que a gente, daqui 5 anos, a gente possa ter uma cidade mais bem estruturada, que a gente consiga ter, né, mais opções. A gente fica feliz demais quando abre um supermercado novo, quando abre um empório novo, quando abre uma casa de camarão, uma casa de carne, que são produtos que a gente usa com mais frequência. Porque a gente consegue ver que a nossa cidade está crescendo e que a gente tem mais opções, né? E é como o Jorge fala também, a gente tem que ter concorrente. A gente precisa daquela concorrência para impulsionar, né? A gente precisa daquele empurrãozinho para a gente saber, a gente tem que estar vivo, a gente tem que aparecer, a gente tem que mostrar. Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem que buscar ali meios, né? De como sair como diferente. Como eu falei desde o início, a nossa cozinha, a gente não quer ser igual a ninguém, a gente quer ser justamente diferente. Eu quero ir no Chef Jorge porque eu vou comer um prato que não vai ter em outro lugar. Eu quero ir numa noite da paella porque é um lugar que tem aqui em Boa Vista que não tem em outro lugar. E que a gente também já pegou de inspiração de outros lugares. Porque nada é 100% criado, né? A gente também busca inspirações. A paella, por exemplo, foi uma inspiração de que a gente estava em Búzios em 2022, se eu não me engano. Ou foi 2023? Não, 2022. 2022 a gente estava em Búzios e a gente passou num restaurante na beira ali da orla da Brigitte e estavam fazendo uma paella enorme. E aquilo ali encheu nossos olhos de uma forma que eu falei, a gente vai fazer isso. Claro que a gente não consegue fazer com a mesma proporção, né? Até pelo fluxo, lá é um fluxo turístico, então é muito maior, né? A paella de lá é gigantesca. Mas foi algo que a gente viu, aquela ideia, como a gente pode fazer, e a gente adaptou para nossa realidade. Já fizemos uma paella amazônica também, com ingredientes locais, com tucupi negro, com jambu, com camarão seco. Então a gente sempre busca o diferencial. E dentro de todo esse diferencial, por exemplo, dentro da própria, antes de falar dos gostos pessoais aqui da base, que ela falou que gosta da base, dentro da própria cozinha do Chef Jorge, qual é o seu prato favorito? É muito difícil falar, é muito difícil, porque como a gente muda muito, é bem complicado. Mas esse prato que nós frisamos, que foi o Maco Chips, é um dos pratos que eu mais gosto. Pelo contexto geral do prato, pelos ingredientes, pelos complementos do prato, por texturas diferentes, pela apresentação. Então, pra mim, é um dos pratos que eu mais gosto. Eu gosto muito de peixe, gosto muito de molhos bem feitos. Então, esse prato tem tudo isso. Então, vale muito a pena experimentar. E na vida, assim, dos pratos fora da cozinha que você experimentou ao longo da vida, até da sua mãe, né, que citando exemplo aqui? Eu gosto muito daquela cozinha simples, bem feita, né? Gosto muito em casa, de um bom bife bem feito, de um baião de dois bem feito, de um peixe frito bem feito. Gosto muito desse tipo de comida.
né? Gosto de um assado de panela bem feito. Mas é lógico, da mesma forma que eu gosto também das comidas mais simples, eu gosto também das outras comidas também. Sofisticadas, Muito com também. ingredientes Gosto muito. diferentes. De cozinha moderna, de cozinha molecular, gosto muito. Né? Então, é lógico, não é a nossa realidade hoje aqui. Nós não temos, assim, restaurantes que façam isso com frequência. Então, quando a gente viaja, eu procuro sempre experimentar coisas novas. Sempre. Desde o básico até o mais sofisticado. E aí, ele tem prato preferido dentro da própria cozinha, Jorge? Tem prato. Os bolinhos são minha paixão. É o pecado, né? Porque a gente sabe que a gente peca ali no bolinho. Mas aquele que a gente falou, que é o amazônico, é meu xodó, porque eu amo tacacá. Então ele é, como minha mãe diz, ele é um tacacá sólido. A gente sente todos os gostos do tacacá nele. O outro, que é o regional, que a gente faz com carne de sol e banana também, que dá aquele adocicadinho da banana com salgadinho da carne. Eu sou completamente apaixonada nele. Então esses dois, assim, fora os pratos mesmo sem ser como entradas, né? Os pratos tradicionais ali, um bom filé com molho, vinho e bacon, que eu amo. Essa pegada também ali um pouquinho oriental, ali com shoyu, uma certa picância, um furikake, que o Jorge faz um furikake, ele mesmo faz, né? No caso. Então eu amo. E da sua vida mesmo, das suas experiências e memórias afetivas, qual é o prato que você gosta também? Eu amo filé parmegiana, sou completamente apaixonada por um bom filé parmegiana. Com um bom molho de tomate artesanal, né? Um tomate cozido mesmo, feito um bom molho. Um bom empanamento da carne, um ponto perfeito, onde ele não fica aquele filé parmegiana seco. Né, onde a carne ficou muito tostada. Eu sou completamente apaixonada pelo parmegiana. Inclusive eu faço a pergunta porque essa é uma das perguntas mais difíceis que eu tenho de responder. Inclusive, quando tem trade no Instagram, marca ali qual é a sua comida favorita. Eu fico, gente, como é que escolhe? Tantas opções no mundo, assim. É verdade. Muita coisa. Dá pra escolher por segmento, assim, do doce é esse, mas qual o tipo de doce? Da comida, mas tem um macarrão, qual é a pizza favorita? Tem favorito de todos os jeitos, né? Então, assim, verdade. é uma pergunta muito difícil de responder. Mas joguei o desafio aqui pra vocês. Mas que bom que vocês estão trazendo e trazem, né? Essa experiência pro roraimense, essa experiência de mergulhar mesmo na gastronomia e sentir esses sabores, aromas e texturas. E eu desejo que a cozinha continue crescendo, expandida, assim como os profissionais que vocês são. Muito obrigada e parabéns. Nós que agradecemos. Quer deixar uma mensagem aí, um convite até para os nossos ouvintes se tornarem clientes da cozinha, aliás, da cozinha Chefe Jorge ali, do Chefe Jorge, que é a cozinha autoral. Bom, queria convidar quem não conhece o nosso espaço para que vão, conheçam, experimentem nossos pratos, nossas noites temáticas também, e os que já conhecem, voltem mais vezes também. Tem um Instagram para ter acesso aos pratos e tudo mais? Temos sim, @Chefe Jorge, cozinha autoral, tudo junto. Pronto, então está feito o convite. Mais uma vez, quer encerrar falando alguma coisa também, Yuli? Só agradecer a oportunidade, né? Como o Jorge falou, no Instagram a gente sempre posta, a gente sempre coloca. Também trabalhamos de outras formas, né? Não só ali dentro da nossa cozinha, mas a gente também trabalha como personal chef. Então, você quer fazer um jantar diferenciado para os seus amigos. É um grupo de 10 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas, não importa a quantidade. Mas eu queria o chefe na minha casa. A gente faz também esse tipo de serviço, a gente faz muito, na verdade, esse tipo de serviço. A gente vai na casa do cliente, a gente cozinha para ele, a gente monta cardápio, a gente faz consultorias, né, para restaurantes quando estão abrindo ou que tem alguma dificuldade ou querem algum tipo de treinamento. A gente também oferece esse tipo de serviço. Então fica aí o convite, né, como o Jorge falou, fica aí o convite para vocês conhecerem a gente, conhecer nossas noites. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito especial. Qualquer dúvida é só chamar a gente no Instagram. No Instagram tem o número de contato também, tem o número de contato direto do chefe, pode entrar em contato com ele. O Jorge é muito solícito, até
Se você estiver fazendo uma receita e tiver com alguma dúvida, você pode perguntar que ele vai lhe responder. Ele Olha, vai. eu vou ligar, viu? Pode ligar. Ele sempre tá ali com o telefone disposto a ajudar todo mundo. O telefone, inclusive, vou até deixar aqui, porque eu já abri aqui, ver se é esse mesmo, que é o 991 56 2011. Isso mesmo. Pronto, então nosso ouvinte aí já sabe o número que liga também pra tirar dúvida e pra perguntar e tirar qualquer... Aliás, pra ir atrás de qualquer informação. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada por ter aceitado esse convite aqui, esse bate-papo maravilhoso, saboroso aqui sobre gastronomia e comida mesmo de verdade. Obrigado, Parabéns. viu? Obrigada, a gente espera você lá também. Ai, estou super ansiosa agora. Já passo lá na frente de vez em quando fico olhando, agora tem que ir lá de verdade. Tem que ir lá. Então pronto. Vou conhecer agora a cozinha do chefe Jorge. Mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Cultura na Mesa. Eu agradeço a tua companhia até aqui e te espero no nosso próximo encontro. Lembrando que qualquer conteúdo que você queira saber sobre a Defensoria de Roraima, basta acessar o Deezer, o Spotify e também o YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Mais uma vez, muito obrigada e tchau, tchau!